Quero cumprimentar a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. A você que nos assiste pela live, que o Senhor Jesus possa entrar no seu lar e abençoar ricamente a sua vida e a sua família. Desejo a você que o Senhor fale ao teu coração, não o que tu desejas ouvir, mas aquilo que tu precisas ouvir para teu elevo espiritual. Amém? Desejo, amados, que você se coloque de pé neste momento e vamos dar início ao nosso culto de doutrina, porque vamos aprender mais e mais de Deus nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, como eu te diz, em ti, ó Senhor, eu confiarei. Porque só Ele, somente Ele, é o nosso refúgio e fortaleza. Não há outro além do nosso Deus. Amém? Em ti, ó Senhor, eu confiarei. E quando vierem as provas, eu não temerei. Tu és minha paz, meu libertador, razão da minha esperança. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor.
microfone, chame nosso envelope e venha à frente, estaremos orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te bendizer. Eu quero te louvar por tudo que tu nos tem concedido até aqui. Assim que as bênçãos imerecidas que tu tem derramado sobre nossas vidas e os nossos lares. Abençoa poderosamente essas mãos que têm contribuído, Senhor, para que essa porta se mantenha aberta. Eu te peço, Pai querido, recompensa cada um deles para a glória e o louvor do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Deus seja louvado na minha e na sua vida. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé? Em seguida, o missionário vai nos trazer a palavra do Senhor para a igreja espiritual. Luz das nações está em nosso meio e com certeza abençoará a minha e a tua vida, porque Ele é grande e poderoso. Away.
Graças a Deus, louvado seja Deus, saúdo aos irmãos daqui presentes, aos amados que nos acompanham pela live, que a graça, a bondade de Deus esteja sobre a tua vida. Amém? Amém. Nessa noite nós vamos dar continuidade. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouquinho torta aí. Muito bonita não vai ficar a imagem, né? Amém. Nós vamos estar dando continuidade a um assunto muito importante para a igreja nos dias atuais, que é a doutrina do inferno. Doutrina sobre o inferno. Amém? É uma das doutrinas muito importantes da igreja cristã e que é pouco pregado, ou muitas vezes é pregado, mas de uma forma assim, um pouco fora de contexto. Então eu vou tentar ser bem cuidadoso nas colocações, para que nós possamos então compreender o que a Bíblia fala sobre o inferno. Amém? Eu quero convidar os amados irmãos, você que está aí assistindo pela live, quiser nos acompanhar e abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. São Mateus, capítulo 10, e o versículo 28. Mateus 10, 28 é o texto que eu vou usar de abertura nessa noite para compreendermos esse assunto tão importante para a igreja cristã. Amém? Existem várias interpretações sobre inferno. Algumas delas eu vou dar uma pincelada, mas eu quero me concentrar em trazer o que a Bíblia nos permite crer. Amém? Vamos lá então. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, na Tua casa, nessa noite é culto de ensino, ó Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, abençoa cada um que aqui está, perdoa os meus pecados, dá-me graça para transmitir a Tua palavra, e que os Teus filhos possam, meu Deus, serem abençoados, que o Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis tomar vosso assento, amados? No último culto de ensino que nós tivemos, eu fiz uma introdução sobre a importância de compreender essa doutrina que fala sobre a eternidade. A Bíblia nos deixa claro que a nossa alma terá um destino, ou ela irá para o céu, ou ela irá para o inferno. Essa é a nossa verdade. Algumas pessoas elas acreditam que o inferno, na verdade, a Bíblia trata isso como o fim, ou seja, elas não são gnósticas, elas são agnósticas. Então elas creem que a pessoa morreu, acabou. Morre ali o corpo, e junto com o corpo apodrece ali o corpo, apodrece também a alma, acabou. Então isso é uma vertente. Existem outros tipos de entendimentos sobre o inferno. Alguns que acreditam que a alma, na verdade, é aniquilada. Ou seja, eles creem que se a pessoa morreu crendo em Jesus, então ela é salva, a alma dela vai para o céu, e um dia, quando Jesus voltar, o corpo dela será ressuscitado e levado para o céu. Mas quando se fala de inferno, eles tentam dizer que também não existe esse lugar terrível, eterno. Então eles pregam, os que são aniquilistas, eles pregam que a alma de quem morre também vai ficar ali na sepultura. Então o corpo apodrece, a alma também apodrece, ela é aniquilada. Alguns dentro dessa vertente vão afirmar algo mais radical também, que é a questão de que a pessoa até vai para o inferno, mas o inferno não é eterno.
Ele não é para sempre. É um tempo que as pessoas ficam lá e depois a alma simplesmente é aniquilada, porque no entendimento deles dá a impressão que é injusto. Se o cara viveu 80 anos, pecou 80 anos, então ele iria para o inferno. Seria justo ele ser atormentado só 80 anos e não bilhões e bilhões de anos, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia traz outra realidade. Também tem uma vertente conhecida como os universalistas, ou a doutrina universal. Eles acreditam que no fim todo mundo vai ser salvo. Quem foi para o inferno, no final, lá um dia, Deus vai estar de bom humor e Ele vai simplesmente dar um jeitinho e vai todo mundo para o céu, inclusive o diabo. Sim, eles creem essa linha que o diabo será perdoado. Inclusive existem igrejas que creem nessa linha do inferno e oram para Deus perdoar Satanás para que ele se converta. Parece loucura, mas existe. Então, na próxima aula eu vou trazer cada uma dessas, no próximo culto eu vou trazer cada uma dessas linhas um pouquinho mais específicas, porque hoje eu quero me deter mais em outro ponto. Então, nós precisamos identificar o que a Bíblia diz, né? Alguns acham que quando a gente morre, a gente fica dormindo até o dia que Jesus voltar. Eles pregam sobre o sono da alma, mas a Bíblia não fala isso. Como é que eu posso saber o que a Bíblia fala? Infelizmente, eu ainda não falo grego e hebraico. Ainda não, mas um dia eu vou chegar lá. Mas eu conheço pessoas que falam grego e hebraico, boas fontes, homens que têm estudado a palavra de Deus com seriedade. Então a gente, para ter uma certeza do que significa um texto, nós não podemos isolar ele das Escrituras e fazer dali uma leitura, ler toda a Bíblia a partir daquele único versículo. Não, nós precisamos interpretar o contexto, conhecer o que os textos originais, ou os mais próximos dos originais, realmente estão dizendo, porque daí você vai ter a interpretação que o autor quis passar. Então isso é muito importante ser frisado, porque existem muitas questões que precisam ser estudadas cuidadosamente. Amém? Por exemplo, às vezes encontram-se problemas de tradução da Bíblia. De que tipo? A Bíblia está errada? Não, ela não está errada. Mas, por exemplo, a Bíblia, a palavra-chave, é uma excelente Bíblia para quem quer estudar, porque ela traz a palavra traduzida ao português, e lá atrás ela tem um dicionário que traz a palavra tanto no significado do Antigo Testamento no hebraico, como no Novo Testamento o grego. O que aquela palavra pode significar, quais são os sinônimos daquela palavra, como que ela se encaixa naquele contexto de forma melhor. Isso muitas vezes esclarece muito bem o nosso entendimento a respeito de um contexto. Amém? Isso é importante nós compreendermos. Por quê? Porque senão a gente pode fazer uma leitura honesta, mas errada. Deu para entender? Às vezes o mensageiro, ele até está fazendo no coração, ele crê, ele está fazendo uma leitura honesta, no sentido de ele está bem intencionado, mas ele está agindo, ele está usando a ferramenta da forma errada, e isso vai dar problemas. Então a Bíblia precisa ser levada muito a sério. E a doutrina do inferno, no Antigo Testamento, ela não é tão clara como no Novo. E no Novo Testamento não foi Paulo que falou muito sobre a doutrina do inferno. Ele menciona, ele fala, mas ele não expande muito o assunto, porque quem mais pregou sobre o inferno foi o próprio Senhor Jesus. Ele falou muito sobre a doutrina do inferno, ele alertou muito sobre isso. Então basta nós crermos nele e confiarmos nele. Amém? Então nós vamos dar início, eu quero dar início a esse estudo com uma frase de Agostinho de Hipona, que eu peguei de um livro do reverendo Marcos Branconato, que diz assim: não me importa se hoje esperais frases bem feitas. Agostinho dizia isso. É meu dever advertir-vos. É meu dever advertir-vos citando as Escrituras.
Não tardeis a voltar-vos para o Senhor. Não postergueis de um dia para o outro, pois a ira dele virá quando não esperais. Deus sabe quanto estremeço no meu trono episcopal quando ouço esse aviso. Não posso calar-me, sou forçado a pregá-lo, repleto de temor e encher de temor também a vós. Agostinho foi um grande pregador e teólogo, e ele teve uma preocupação muito grande em trazer a mensagem da doutrina sobre o inferno ao coração dos homens. Há uma história muito interessante para você pesquisar e ler, que é sobre o pregador Jonathan Edwards. Em um de seus principais sermões, um dos seus sermões mais conhecidos é Pecadores na mão de um Deus irado. Ele prega sobre a situação do homem, sobre o que Cristo fez, sobre a ira de Deus que está vindo ao encontro daquele que não crê em Cristo. E ele foi tão inspirado por Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão usado por Deus, que as pessoas naquele culto, diz a história que elas se agarravam nas colunas da igreja e gritavam de medo o que elas deveriam fazer para se arrepender, porque elas tinham a sensação que o chão iria se abrir e o inferno as engoliria na mesma hora, de tão poderosa que foi a pregação de Jonathan Edwards. Então, amados, eu quero que você leve essa doutrina a sério, porque nunca antes na história da igreja vimos Satanás se esforçar tanto, ou pessoas influenciadas por demônios se esforçarem tanto para dizer que o inferno não é real, para dizer que o pecado não é tão um pecado assim, e para dizer que o céu não é tudo aquilo também. Muitos cristãos hoje já não temem tanto ao Senhor, porque não lembram e não conhecem mais a doutrina do inferno, sobre o inferno. Queridos, isso é muito sério. Nós devemos nos alegrar na presença de Deus, nos emocionar, chorar, bater palmas, glorificar a Deus. Tudo isso é bom e Deus é digno, mas nós não devemos nos esquecer que também temos que ter uma consciência clara diante de Deus, um culto com inteligência racional. Precisamos ser inteligentes na nossa fé. Sim, a fé ela é transcendental, mas também inteligente. Jesus Cristo morreu na cruz, irmão, para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência. Amém? Então nós temos que estar atentos, porque, por exemplo, hoje nós vemos acadêmicos, nós vemos pessoas que sobem nos púlpitos, nada contra, né? Acadêmicos, eu sou muito a favor do estudo bíblico, mas devemos tomar cuidado, porque os cursos, as escolas, os seminários estão entupidos de teólogos liberais. O que é um teólogo liberal? Ele prega teologia, uma teologia liberal, quer dizer, tudo é meio que relativo nas Escrituras, nada de fato é o que parece que é. A ideia é a seguinte: eles são tão ousados e eles têm uma artimanha tão grande que eles tentam roubar a fé dos irmãos, e tem conseguido, porque eles tentam de uma forma intelectual conquistar o coração e a mente dos amados e fazer com que eles abandonem a sã doutrina. Então eles são um daqueles grupos
que não creem no inferno literal. Eles dizem que isso era apenas uma forma que os apóstolos ou que o próprio Jesus achou para pressionar as pessoas, para que as pessoas tivessem medo e fossem melhores pessoas. Escute, nós estamos cheios de ateus nessa terra, mas eu te garanto, no inferno, nesse exato momento, não tem nenhum ateu lá. Nenhum. A terra está cheia de ateu, mas lá no inferno, nesse exato momento, às 20 horas, não tem nenhum ateu lá dentro. Por que será? Porque agora eles já descobriram que existe um Deus e estão experimentando a ira desse Deus, e não tem mais como voltar. A Bíblia nos ilustra muito bem isso com a passagem do rico e de Lázaro. Ambos morrem. E a Bíblia diz que o rico, não por ser rico, mas porque ele não creu em Cristo, ele foi para o inferno. O Deus dele era Mamon. Por ele não crer em Cristo, ele foi para o inferno. E Lázaro, por mais miserável que ele era, mas ele tinha fé. Ele não foi para o céu porque ele era bom, ou porque ele era pobre, não. Ele foi para o céu porque ele tinha fé, ele creu. E Jesus narra essa história que houve um diálogo entre eles lá do outro lado. O rico estava no Hades, é uma das palavras usadas para falar sobre o inferno. E nós vamos ver cada uma dessas palavras: Guiena, Hades, Seol, Tártaro. Nós vamos olhar cada uma delas de perto. E do outro lado, veja que nesse caso, imagine que eu não tenho um quadro aqui para desenhar, mas imagine aqui comigo. Desse lado está o Hades, quem foi para o inferno, um lugar de tormento. Amém? Existe um grande abismo entre esse lugar e um lugar que era chamado de seio de Abraão, porque os que morriam crendo em Deus e obedecendo a Deus, eles estavam nesse lugar que também não era o inferno, mas também ainda não era o paraíso. Amém? O que acontece? Eles foram para o paraíso quando Jesus morreu e ressuscitou. Amém? O que acontece aqui, amados? Esse diálogo entre esse rico e Abraão é muito profundo, porque ele diz: Pai Abraão, quer dizer, consciência. Quem está no inferno hoje, agora, está lá consciente da vida que levou, o porquê que está lá, e pode ter certeza que ele está lá sofrendo e com raiva de Deus. O inferno é um lugar tão terrível que, assim como nós não conseguimos imaginar quão maravilhoso é o céu, Paulo diz que aquilo que jamais os nossos olhos viram e que nunca subiu ao coração do homem, Deus tem preparado. Mas o inferno também é tão igualmente terrível. Por mais que eu tentar descrever o quão terrível é o inferno, eu ainda não vou conseguir chegar na verdade de tão terrível que ele é. E ele diz: Pai Abraão, diga para que Lázaro molhe a ponta do dedo e me molhe a língua, ou me dê água, porque eu estou em tormento. Abraão diz: não tem como. Os que estão aqui não podem ir para lá, há um grande abismo entre nós, e os que estão lá não podem vir para cá. Então ele diz: manda com que Lázaro volte e anuncie aos meus irmãos, para que eles mudem de vida e não venham para esse lugar terrível, no qual eu também estou. E Abraão disse: não dá, não tem como. Lá eles têm os profetas, a lei e os profetas, a palavra e os profetas no sentido de pregadores. Quanto mais crerão no morto que volte, quer dizer, entrou uma vez lá dentro, acabou. Eu já quero dar um alerta para você: cuidado com essa turma que gosta de vender DVD, dizendo que teve um arrebatamento e foi para o inferno, e viu o Michael Jackson, e viu o sei lá mais quem lá no inferno queimando, e os demônios fazendo não sei o que. Querido,
Me desculpa, eu não tenho base bíblica para isso. Uma vez que a pessoa entrou no inferno, não sai mais. Acabou. Amém? Então cuida com algumas dessas visões, dessas coisas, porque às vezes isso pode ser apenas ilusão, mas o inferno não é ilusão. Amém? Cuida com quem conta algumas histórias assim. Tudo tem que ter base bíblica. Se não tem base bíblica, fuja, porque não é Deus falando. Então o inferno precisa ser levado a sério. Mateus 28, 10, 28, a Bíblia diz: não temais ao homem, que só pode matar o corpo. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: a pessoa morre, ela não creu, ela vai para um lugar possivelmente chamado Hades. Ela não vai ainda para o inferno final. Existe um inferno final. O que acontece? Essa pessoa, ela vai estar lá sofrendo em tormento, mas um dia ela vai ser ressuscitada para o juízo final, para o julgamento final. E então a Bíblia diz que ela será jogada, o corpo e a alma, no inferno, que é a nossa Bíblia, a nossa tradução traduz como lago de fogo, mas a palavra do grego usada ali é Gehenna. Esse inferno, no versículo 28, onde a palavra diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. O cristão não precisa ter medo da morte. Não quer dizer que ele tem que desejar morrer, que ele vai agora se jogar na frente do trem. Não, pelo contrário. Mas o que eu quero dizer? Existem, por exemplo, países em que o cristianismo está sendo severamente perseguido. Então aqueles cristãos são simplesmente assassinados. Mas essa palavra para eles é um consolo. Não temam o homem que mata o corpo, mas não pode tocar a tua alma. O corpo vai tombar, mas a alma vai para o paraíso. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno. Gehenna, a tradução aqui é Gehenna, tanto a alma como o corpo. Então aqui é um alerta, para nós. Esse inferno desse versículo é o Gehenna, é o inferno, é o lago de fogo. Nós vamos ver mais para frente. No Apocalipse a Bíblia fala que a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo e enxofre. Amém? Mais para frente isso vai ficar mais claro para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 e o versículo 12. Isaías 8, 12. Diz assim: não chame tudo de conspiração como eles fazem, não vivam com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer, Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Amém? Isaías também traz essa ideia. Amados, devemos temer ao Senhor, devemos estremecer na presença de Deus. A Bíblia nos revela um Deus muito poderoso, um Deus muito grande, um Deus santo, um Deus justo. Mas como que pode um Deus de amor jogar pessoas no inferno? Na verdade não é essa a verdade. Essa é uma leitura errada. A verdade é que todo ser humano, ele nasce condenado ao inferno. Amém? Todo homem, toda mulher nasce condenado ao inferno. O que Deus está fazendo é resgatando um povo desses condenados para salvá-los.
A vontade de Deus é que todos fossem salvos, mas nem todos crerão, nem todos querem, nem todos estão preocupados, nem todos temem a Deus, nem todos estremecem diante de Deus. O que eu quero, meu irmão, meu amigo, é que você leve Deus a sério. Sim, Deus é justiça? É. Deus é bom? Claro que é. Deus tem misericórdia? Meu, se não fosse a misericórdia dele. Deus tem graça? Infinita graça. Deus é amor? Claro que é. Mas não esqueça que Deus também é santo, justo, verdadeiro, fiel. Quando a Bíblia diz Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Algumas pessoas fazem a leitura desse texto da seguinte forma: ainda que eu falhe, ainda que eu peque, ainda que eu viva a minha vida de qualquer maneira, sem piedade, sem misericórdia, não tem problema, porque Deus é fiel e ainda assim Ele vai me abençoar. Você está enganado. O contexto está nos mostrando que Deus é fiel, não a você, não a mim, no sentido de que eu posso fazer tudo o que eu quiser e Deus vai fazer vista grossa e vai continuar me abençoando da forma que eu achar que devo ser abençoado. Não é nesse sentido. Deus é fiel, amém? O que Deus prometeu, Ele vai fazer, ponto. Ele não pode mentir. Então Deus é fiel. Mas Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel aos meus caprichos, aos meus desejos, às minhas concupiscências, às minhas cobiças. Não. E isso às vezes me coloca em provações. Deus é fiel à sua palavra. Ainda eu sendo infiel, eu sou infiel. Muitas vezes o ser humano, ele é infiel, ele murmura, ele reclama, ele peca, ele faz coisas horríveis. Deus, porém, não muda, Ele continua sendo fiel. Deus é imutável. Só que daí nós temos que entender o seguinte: se eu viver, e não estou falando de legalidade, não estou sendo legalista, mas estou tentando lhe dizer, se eu viver em comunhão com as Escrituras, obedecendo a Cristo, sendo fiel a Cristo, Ele vai ser fiel com a sua palavra, serei abençoado. Mas se eu viver de forma indiferente, incrédulo, infiel a Cristo, Ele continua fiel, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então essa palavra dele de justiça e de juízo também não vai falhar, porque Deus não pode mudar o que Ele é. Ele é Deus, único e santo. Estão me entendendo? Então, irmãos, tenha o temor a Deus, estremeça diante de Deus. Quando você for orar, entra com reverência na oração. Tem gente que quando vai orar, não ora com os elementos necessários. Não, cuida. Esse negócio de que você, eu, Flávio, de carne e osso, que preciso da graça e da misericórdia de Jesus todo santo dia, como é que eu vou determinar alguma coisa na minha vida? Eu não tenho poder para determinar nada. Eu determino. Determino o quê? Você acha que Deus vai ter o capacho? Ou o meu capacho, que Deus vai ter que fazer o que eu determino? Quem sou eu para determinar algo para o meu Criador fazer? Tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho que orar e dizer: Senhor, se for a tua vontade, eu sei que tu podes. Reverência. Amém? Porque nós não temos poder de fazer nada, nem de transformar um fio de cabelo em outra cor naturalmente, nem de aumentar 1 centímetro a nossa altura. Nós não temos poder para nada.
Nós somos homens e mulheres miseráveis, numa situação miserável, que precisa de um Salvador, e da misericórdia, do amor e da graça desse Deus maravilhoso. Por favor, entenda isso. Nós não somos melhores do que ninguém, mas Deus tem nos derramado a graça dele. Então isso é honra, é mérito dele. Por isso ele disse em Efésios 2:8: vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. As obras, eu já disse aqui, vou repetir, as obras, elas não podem me salvar. Missionários, quer dizer que se eu fizer boas obras eu não vou ser salvo? Não porque você fez boas obras. Você vai ser salvo porque você crê em Jesus. Mas quem crê em Jesus revela essa fé através das boas obras. Então preste atenção, as boas obras não são causa de salvação. Boas obras são consequência de salvação. Porque pessoas descrentes também têm boas obras, ou não? Eu já vi pessoas descrentes que têm às vezes mais caráter, bom caráter, né, que alguns cristãos que eu conheço. Pessoas que, não é que elas não acreditam em Deus, mas elas são meio neutras, elas não estão muito aí com igreja, Bíblia, esse negócio de orar, falar com Deus, está tudo certo. Mas elas também fazem boas obras. Elas vão ser salvas por causa disso? Não vão. Por favor, entenda isso. Ninguém faz tanta caridade quanto a seita espírita. Os espíritas podem ensinar muitos cristãos o que é fazer obra de caridade, mas eles infelizmente estão numa escuridão, numa cegueira espiritual. Devemos agradecer a Deus todos os dias porque Ele nos deu conhecimento da verdade. Entenda isso. Então, as boas obras não nos salvam, mas elas mostram se somos salvos. Porque o cristão não tem outra opção. Ser irrepreensível. Quando a Bíblia fala que um cristão deve ser irrepreensível, e cita alguns exemplos, ela não está dizendo que nós seremos perfeitos, no sentido, nunca vamos pecar ou errar. Mas ela está querendo dizer que nosso coração é voltado para a natureza espiritual. Nosso coração é voltado para o Espírito Santo de Deus, para a Palavra de Deus. Então nós somos guiados por essa natureza que vem da Palavra de Deus. E nós nos esforçamos para agradar a Deus. Não porque merecemos alguma coisa, mas simplesmente porque o amamos. Somos gratos por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Somos gratos. Temos uma esperança, uma garantia de vida eterna. A morte não será o fim para o cristão, a morte será o começo para o cristão. Dentro desse pensamento, entenda que nós devemos olhar para Deus com um olhar de a mais honesta e sincera gratidão, porque ser irrepreensível mostra que ainda que eu falhe, peque, mas eu me arrependo. Eu não tenho prazer no pecado, eu não vou me espaldar na lama. Pelo contrário, eu vou chorar, eu vou me arrepender, eu vou ver quão miserável eu sou e o quanto eu preciso de Cristo. Eu vou pedir perdão para quem eu ofendi, eu vou perdoar quem me ofendeu, porque o Pai Nosso me manda fazer isso. Amém? Glória a Deus, irmão. Lucas capítulo 12 e o versículo 4. Lucas 12, capítulo
12, versículo 4. Também fala: meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer: temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. O inferno é onde se manifesta a justiça de Deus. Quem está no inferno sabe que merece estar lá. Quem está no céu sabe que não merece estar lá. Toda glória, toda honra, todo louvor é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. E o versículo 14 diz assim: o 13: quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, não o que dá certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Amém? Então aqui também, amados, o apóstolo Pedro está encorajando a igreja, os cristãos, a serem tementes a Deus. A ideia que Pedro traz é a seguinte: se vocês sempre fizerem o bem, quem vai querer fazer o mal para vocês? Mas, ainda que alguém resolva fazer o mal para vocês, o que ele ensina? Devolva o troco. Não? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Essa é a marca do cristianismo. O cristão, ainda que ele sofra porque ele está fazendo o que é certo, ele vai ser abençoado porque ele está preocupado em honrar a Deus. Tudo que nós fizermos devemos fazer em amor, mas nem sempre fizemos assim. Então, amados, temam ao Senhor. Por que eu estou insistindo nesse contexto de temer ao Senhor, de crer no Senhor? Porque Ele é o único que realmente pode te livrar do inferno. Ele é o único que realmente pode jogar alguém no inferno. Nós não teríamos condições de lançar ninguém no inferno. Ou teríamos? Ninguém. Eu e você não podemos lançar ninguém. Então, quando as pessoas acham que o inferno é injusto, é porque elas estão olhando com esse olhar humano, estão olhando daqui para cima. Queridos, mas quem criou o céu e o inferno é um ser que está muito acima de nós. O olhar dele, a justiça dele, o amor dele, não é esse amor platônico que nós imaginamos. Ele é diferente. Todos os atributos que Deus tem estão envolvidos com a sua mais pura santidade. Ninguém vai ser jogado no inferno porque Deus achou feio. Esse aqui tem um nariz torto, vai, joga no inferno. Você não gostei, não quer ir no céu. Não vai ser assim. Agora, esse aqui tem uma língua comprida, ou um bichinho fofoqueiro, vai para lá. Deus odeia a fofoca. Então, queridos, quando Deus fala do inferno, quando Deus fala
da eternidade do inferno, é porque ele está sendo perfeito. Deus não pode mudar o que ele é. Se uma pessoa não crer, se uma pessoa viver uma vida desprezando a Deus, rejeitando a Deus, escutem, nós temos que parar de chamar tudo de demônio. Ah, furou o pneu do carro, é o demônio. Ah, deu uma gastrite, é o Exu da gastrite. Ah, deu uma dor de cabeça, é o demônio da... Um dia, eu com a minha esposa descendo o morro para ir para o culto, subindo uma irmãzinha para casa, empurrando a bicicleta, e numa tosse, que ela estava se passando, e eu disse, ah, meu Deus, a mulher vai morrer. Paramos para socorrer. O que deu, senhora? O que deu? Está tudo bem? Roxa já. Não, eu estou bem. Deu uma disse, o que deu? Está passando mal? Não, é que eu falei de Jesus com uma pessoa e o diabo fez eu me engasgar. Sabe, um mosquito endemoniado entrou na goela? Uma coisa esquisita, né? Eu olhei para ela, tu está falando sério? Como é que o diabo te fez engasgar? Eu não sei. Aí tem gente que tem essas coisas, atribui tudo ao demônio. Não, nós temos que começar a pensar mais nos nossos pecados. Amém? Às vezes eu estou pecando, eu tenho ódio de alguém, eu machuco as pessoas, eu falo o que não devia falar, eu penso o que não devia pensar, eu faço o que não devia fazer, e daí depois é fácil dizer, foi Satanás que me fez fazer isso. Não foi Satanás. Muitas vezes, na maioria das vezes, foram nossos pecados. Então, muita gente não entende isso, que o coração está cheio de ídolos, e esses ídolos o afastam de Deus, e quem está afastado de Deus, a ira de Deus está sobre ele. Vários textos eu podia citar. João 3,17, Jesus veio não para condenar, mas para salvar o mundo, e depois ele continua, todo aquele que crê será salvo, mas todo aquele que não crê já está condenado. Veja, não é que ele será condenado, ele já está em condenação. E por quê? Porque o homem pecou, o homem decidiu viver longe de Deus, e continua assim até hoje. Quando Jesus estava perante a multidão, e de um lado, no meio Pilatos, do lado Jesus, do outro Barrabás, quem que o povo escolheu? Quem? Barrabás, que era um assassino, símbolo do pecado. E eu pergunto, hoje as pessoas escolhem quem ainda, meu Deus? Por causa do que? Da dureza do coração, os ídolos, as paixões, os desejos, as concupiscências, meu Deus, nos afastam de Deus. Por isso, quando Jesus repreende o jovem rico, e os judeus tinham esse seguinte entendimento, que se alguém fosse muito rico, é porque ele estava abençoado e aprovado por Deus. E quando Jesus olha para o jovem rico e diz, olha, já que tu tens guardado todos os mandamentos, tu tens sido perfeito, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Jesus falou isso por causa da riqueza dele? Não, o problema não está na riqueza em si, o problema estava no desejo do coração dele. O que estava governando o coração dele? Realmente era Deus? Era a lei? Não, era a riqueza. E isso é um problema. Paulo diz, o amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é muito sério, porque algumas pessoas, elas deixam de ser patrão do dinheiro, elas se tornam escravos do dinheiro. Então, se ela é escrava do dinheiro, o dinheiro a governa. Mas o cristão tem que estar livre disso. Com dinheiro, sem dinheiro, se Deus prosperou, amém. Se Deus não prosperou, amém. Porque ele sabe da verdade. A verdade vai além do ter ou não ter.
Então, quando Jesus, o jovem se entristece e vai embora, ele não conseguiu perceber que estava diante do Deus vivo, porque aquele jovem ele estava sendo um falso humilde. Ele estava querendo impressionar Jesus, como se ele fosse muito bom. Eu tenho guardado a lei desde a minha mocidade, tudo isso que o Senhor falou eu tenho feito. Ele esperava que Jesus dissesse: "Oh meu filho, vem cá, meu queridinho, tu é perfeito. Não, vem aqui um israelita verdadeiro." Entenderam? A forma que ele quis se aproximar de Cristo, Cristo mostrou para ele: "Ei, você precisa se arrepender." E aí Jesus usa uma frase que nós temos que tomar cuidado, em que ele diz assim: na verdade eu vos digo que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Por que é difícil para o rico herdar o reino dos céus? Porque não todos. A Bíblia teve personagens que eu acredito que foram entre os mais ricos da história, mas a maioria das pessoas que são extremamente ricas, principalmente as que enriquecem muitas vezes de forma ilícita, na verdade elas acham que não precisam de Deus. Elas desprezam a Deus, porque o coração delas está satisfeito. Mas eu conheço ricos que dobram o joelho e choram perante Deus e dizem: "Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda a ser santo, me ajuda a ser um servo fiel." Quando os discípulos veem Jesus falar aquilo, olha a pergunta que eles fazem: "Mas se nem esse pode se salvar, quem então pode se salvar, meu Deus? Nós largamos tudo para te seguir, mestre." E Jesus responde o quê? Olha, para o homem é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. Amém? E a questão então é: do que Cristo nos salvou? E eu já vou para a parte final. Do que Cristo nos salvou? Cristo me salvou porque Mateus diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então Cristo me salvou, eu não posso mais ficar doente. Gente, isso é loucura. As enfermidades do qual Cristo me salvou, primeiro que Mateus está mostrando que uma promessa, se não me engano, se não me falha a memória, do profeta Isaías estava se cumprindo. Por quê? Porque o ministério de Jesus era de fazer curas e milagres. Amém? Então ele diz verdadeiramente que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, por suas pisaduras fomos sarados. Mas a principal enfermidade que ele tomou sobre si para nos sarar são os nossos pecados. Amém? Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo entender a mensagem? Veja, do que Jesus veio me salvar? Jesus veio me salvar da falência, para eu não falir. Será? Jesus veio me salvar de uma dor na coluna. Jesus veio me salvar de uma gastrite. Jesus veio me salvar de um divórcio. Sim, é verdade, Jesus abençoa ou não abençoa a vida financeira do cristão? Abençoa, Deus abençoa, isso é natural, isso eu não posso negar. Jesus cura ou não cura? Cura, a gente já viu vários testemunhos, eu tive experiências de cura, né? Claro que isso não é um festival como alguns fazem, né? Mas ele cura, sim, senhor. Jesus restaura casamento ou não restaura? Restaura. Mas será que Jesus morreu na cruz só para nos livrar desses probleminhas que fazem parte da vida? Problema financeiro. Quem aqui nunca teve problema financeiro? Ou melhor, quem aqui depois de crer em Jesus não teve mais problemas financeiros? Achei que era só eu. Estou brincando. Todos nós
nós tivemos problemas financeiros, sim ou não? Quem depois de se tornar cristão, de se tornar um crente em Jesus, nunca mais o carro estragou? Quem depois que se tornou um cristão, um crente em Jesus, nunca mais teve enfermidade? Aí eu pergunto, é falta de fé? Será que nós somos todos fracassados? Que não temos fé? Claro que não é falta de fé, porque esses problemas fazem parte da vida. Veja, nós vivemos em um mundo condenado. Nós estamos vivendo em um mundo amaldiçoado por Deus. Não que Deus é culpado, no caso, a maldição veio por intermédio de Adão, né? A desobediência de Adão. Não que Deus foi lá e amaldiçoou, mas Adão pecou e por causa do pecado ele amaldiçoou, trouxe maldição sobre toda a terra. Então nós estamos vivendo em um mundo que é amaldiçoado, mas Deus tem prometido a quem crê um lugar perfeito, um reino perfeito, um reino justo, um reino santo e um reino eterno. Como é que eu vou trocar esse Deus por outra coisa? Não dá. Sabe? Então nós precisamos entender, Cristo veio nos livrar, nos salvar do inferno, da perdição eterna. Amém? Então nessa terra, infelizmente, e às vezes, vou piorar, Deus permite, Deus se utiliza de situações difíceis para nos transformar. Deus permite o carro quebrar, dar um negócio errado, alguém ficar doente. Deus permite. E às vezes essas situações difíceis, a nossa alegria, Deus dá Ele vai dissolver na nossa alegria, Ele vai diluir na nossa alegria o sofrimento, para que nós nunca nos esqueçamos de quem é Deus e qual deve ser o nosso foco verdadeiro. Amém? Então Deus vem nos livrar do inferno. Semana que vem nós vamos começar a estudar sobre o inferno no Antigo Testamento, e aí nós vamos puxar muitos textos, muitos versículos. Vamos falar sobre Seol, Hades, Guiena e Tártaro. São títulos usados dentro de contextos para definir inferno dentro dos seus contextos. É importante entender isso, para que nós não devemos fazer confusão. Amém? Mas a princípio entenderam a importância de nós estudarmos essa doutrina. Não devemos temer ao homem que só pode matar o corpo, mas a Deus que pode lançar o corpo e a alma no Guiena, no inferno. Amém? Temam a Deus. Temam a Deus. A nossa vida pode ser interrompida aqui muito rápido. Vocês viram ontem de manhã aquele ônibus na Serra de Curitiba? 21 pessoas parece que faleceram. Estavam vindo fazer turismo, passear. Nunca imaginaram que naquela serra seria o fim da linha delas. Eu estou falando isso hoje à noite, eu vou viajar de ônibus. Vou pegar um ônibus, que Deus me guarde, né? Mas nós temos que estar sempre preparados. Por quê? Para encerrar, a Bíblia diz uma coisa muito forte para o cristão. Para o ímpio é loucura, para o descrente o que eu vou falar é loucura, para o cristão não. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte do justo. Estejamos firmes e confiando no Senhor. Ele tem promessas, Ele é fiel, Ele nos guarda, e Ele morreu na cruz para nos livrar do inferno. Então sirva a Deus com alegria. Sim, tem dias difíceis? Tem. Tem dias de lágrimas, de vales? Tem. Tem dias de dor? Tem. Mas mesmo assim, não perca a fé, não perca a esperança, que nós estamos indo para um reino eterno, verdadeiro, justo
e santo. O Senhor está voltando. Amém? Deus nos abençoe. Se possível, se coloque de pé para orar por você. Terça-feira que vem continuaremos com o estudo sobre a doutrina do inferno. Quinta-feira, 8 horas, nosso culto de missão normal, às 8 horas da noite. E domingo, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao Deus Santo. Amém? Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e engrandecer por tua graça e misericórdia. Abençoa teus filhos que aqui estão e derrama sobre eles o teu Espírito, ó Deus. Pai, aqueles que nos acompanham pela live, que têm nos assistido e os que ainda vão assistir, os abençoe de igual maneira, Pai. Senhor, clamamos por tua misericórdia e bondade. Somos gratos a Ti porque o Senhor morreu na cruz para nos livrar do inferno. E também o Senhor tem nos dado tantas bênçãos e graça que nós não somos dignos, mas o Senhor tem sido justo, santo e bom. Abençoa a vida dos teus filhos, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Eu vos despeço e abençoo nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis vos saudar e cumprimentar com a paz do Senhor Jesus.